Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia para o concurso do IBGE. E hoje a gente vai seguir a linha das últimas aulas, vendo alguns aspectos relacionados à cartografia e representação cartográfica. Tá começando aqui pela leitura e interpretação de mapas. A leitura de mapas é a habilidade de interpretar informações e compreender as representações gráficas presentes em um mapa. Para ficar tranquilo de entender isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente viu a cartografia, a gente viu que um mapa ele pode trazer várias informações e não apenas representar localidades, representar cidades, estados, mas pode trazer informações importantes como a economia de um determinado país, o relevo, a hidrografia, as estradas, podem trazer diversas informações. E a leitura de mapas é justamente a gente conseguir fazer a leitura desse mapa e o que ele está trazendo para nós. Tranquilo, né? Olha só, envolve a compreensão dos símbolos, cores, linhas e outros elementos cartográficos utilizados para representar características geográficas como rios, montanhas, estradas, cidades e áreas temáticas específicas. Por meio da leitura de mapas é possível obter informações sobre a localização, distribuição, relações espaciais e outras características geográficas de uma determinada área, contribuindo para a compreensão do mundo ao nosso redor. Quer um exemplo prático? Olha esse mapa aqui. Bom, vocês podem ver aqui, a gente tem o Brasil Expresso, mas ele é muito mais do que isso, tá? Ele é um mapa temático, porque ele traz a informação das mulheres na população economicamente ativa no ano de 2015. Então, olha só, olhando esse mapa aqui e conseguindo fazer a leitura dessa legenda aqui, olha o que eu consigo chegar de conclusão. Por exemplo, as mulheres na população economicamente ativa em percentual, no Rio Grande do Sul, a gente tem 48,32%. Já, por exemplo, no Ceará, a gente tem entre 41,01% e 43%. Então percebam que eu acabei de fazer uma leitura desse mapa, através da legenda e através aqui da representação do nosso país. Um outro exemplo, esse mapa aqui traz a alfabetização em 2015, as pessoas alfabetizadas com 15 anos ou mais de idade, e o percentual, né? Quanto que é o percentual das pessoas alfabetizadas acima dessa idade. E olha que interessante, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem que o total de pessoas alfabetizadas corresponde entre 96,01% a 96,97%. Mesma coisa aqui em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. São as regiões onde a gente tem o maior percentual. Agora, aqui no Maranhão, Piauí e Ceará, Paraíba e Alagoas, a gente vê que esse percentual está entre 79,97% e 84%. Então, a gente pega São Paulo e Maranhão, são dois estados do nosso país, mas mesmo assim, a gente tem uma discrepância grande em relação às pessoas alfabetizadas. Então, através da leitura desse mapa aqui, a gente consegue chegar nesse tipo de conclusão surpreendente, que mesmo num país a gente tem tantas diferenças assim em relação à alfabetização e mais especificamente, tá, no ano de 2015. Acabei de fazer a leitura do que esse mapa estava colocando para nós. Bom, agora a gente vai para o segundo ponto aqui da aula que fala sobre as projeções cartográficas. A ideia aqui é que a gente quer colocar o nosso globo terrestre em um mapa, né, de uma superfície plana. A gente quer quer projetar o globo terrestre em uma projeção plana. Só que existem alguns problemas quando a gente vai colocar isso em prática. Primeiro, porque o globo terrestre ele é uma esfera e a superfície plana é uma reta, né? Como é que a gente vai projetar algo que é esférico em uma superfície plana? É um pouco difícil. É tão difícil que, na verdade, a gente não consegue fazer isso de maneira 100% satisfatória em nenhuma das projeções que a gente vai ver. E a gente vai ver 3. Mas a gente vai entender que cada uma das projeções tem as suas vantagens, tá? A projeção cilíndrica, ela é a mais conhecida. Tá? Por que ela é a mais conhecida? Porque é aquela que, quando a gente abre os atlas geográficos, a gente se depara com ela inicialmente, tá? Que é essa daqui, é o mapa mundi como a gente conhece, né? Que o mais famoso, inclusive, dessas representações é a representação de Mercator, que era utilizada em navegações marítimas, né? Que foi quando começou. Então,
como é que funciona isso daqui, né? É como se a gente pegasse o nosso globo terrestre, a nossa esfera, e colocasse, vou colocar na tela para ficar melhor para vocês, e colocasse dentro de um cilindro, tá? Então percebam que ele está dentro aqui do cilindro e depois a gente utilizasse, né, esse cilindro, a gente abrisse ele aqui e representasse o globo terrestre. Só que a parte que está tangenciando aqui o cilindro, ou seja, que está encostadinha aqui no cilindro, ela fica bem representada, porque não fica sobrando espaço no cilindro. Agora, conforme a gente vai subindo aqui nas latitudes, né, seja para norte ou para sul, essas áreas aqui têm essa perda aqui de tangenciamento com o cilindro. Isso faz com que, quando a gente for fazer a representação na superfície plana, a gente tenha que compensar essas áreas aqui. E quando a gente compensa essas áreas, a gente cria deformidades. E essas deformidades, elas vão aparecer, portanto, nessas áreas de maiores latitudes. E quais são essas deformidades? Bom, quando a gente olha esse mapa aqui, as regiões que estão próximas ao Equador, que são essas aqui, né? Elas têm uma representação mais fidedigna, mais próxima à realidade. Ou seja, o tamanho desses países aqui é mais próximo do que realmente a gente tem de realidade. Agora, conforme a gente vai subindo ou a gente vai descendo aqui, os países eles vão parecer mais grandes do que eles realmente são. Então, aqui a Antártida ela parece gigantesca, mas na realidade ela não é tão grande assim. Ela ficou dessa maneira porque na projeção cilíndrica a gente teve que fazer esse compensamento que se perdeu aqui de informação, né? Porque não estava tangenciando. Agora, percebam que, como eu falei, a linha do Equador ela está mais próxima da realidade, porque a linha do Equador é justamente essa área central aqui que está tangenciando a projeção cilíndrica. Tá? Então, a gente ganha porque essas áreas aqui estão bem projetadas, mas a gente perde informação aqui em cima. E essa é uma vantagem e uma desvantagem desse tipo de projeção. Então, vamos ler. Nesse tipo de projeção, a superfície da Terra é projetada em um cilindro que envolve o globo terrestre. Uma das vantagens de usar a projeção cilíndrica é que ela preserva as formas e as direções mais próximas ao Equador. Isso significa que as formas dos continentes e países nas latitudes mais baixas são representadas com maior precisão. Tá? Agora, quando a gente olha a projeção cônica, a gente vai ter uma diferença aqui. Tá? A ideia é a mesma, a gente tem o globo terrestre e quer representar ele aqui numa superfície. Só que agora, ao invés de envolver o globo terrestre em um cilindro, a gente envolve num cone. E a mesma ideia, tá? Regiões que estão mais próximas das áreas de tangência, que são essas aqui, elas vão estar representadas de forma mais precisa. E conforme a gente sobe ou desce para cá, a gente vai perder informação. Então, aonde que é a representação mais precisa aqui, não vai ser bem no centro, vai ser nas áreas de média latitude, tá? Nesse tipo de projeção, a superfície da Terra é projetada em um cone, sendo usado para representar áreas geográficas que estão mais próximas aos polos. Uma das vantagens da projeção cônica é a preservação das formas e proporções em regiões de média latitude. Mas, conforme a gente vai se afastando, a gente vai perdendo essa precisão e a gente vai começando a ter essas deformidades, que justamente a representação ela não está representando o que se tem na realidade de forma precisa. E uma última, tá? É a chamada projeção plana ou azimutal. A ideia aqui é a mesma, só que ao invés de envolver em um cilindro ou em um cone, a gente envolve em uma superfície plana, né? Por isso, projeção plana, ou né, também conhecida aí como azimutal. Então é como se a gente colocasse uma folha de papel aqui em cima de uma determinada região. E daí a gente pode colocar em cima de um polo, seja ele polo sul, polo norte, pode colocar em cima de um país, pode colocar em cima de um estado. E detalhe, aonde a gente colocar essa folha, né, naquela área aqui, encostar esse país, esse estado, naquela área a gente vai ter uma precisão maior. E conforme a gente vai se afastando, a gente vai perdendo essa precisão. Então, percebam que esse tipo de projeção aqui, a plana, ela é mais voltada quando a gente quer projetar uma área
em específico. Aqui a gente tinha as médias latitudes, aqui a gente tinha regiões próximas ao Equador. Agora, na projeção plana, a gente quer colocar um local em específico, e esse vai ser o centro do nosso mapa. Então, nesse tipo de projeção, a superfície da Terra é projetada em um plano que tangencia um ponto central. Esse é o grande detalhe, tá? Um ponto central. Como o Polo Norte ou o Polo Sul. Essas projeções têm maior precisão nas áreas próximas ao ponto de tangência, que é o pontinho onde a folha está encostando, né? E distorcem as áreas mais distantes. Então, por exemplo, se eu quiser representar o nosso país, né, no globo terrestre, eu vou colocar como se fosse uma folha no Brasil. E o Brasil vai ser o centro do mapa. Agora, as áreas que estão mais distantes do nosso país, elas vão perder a precisão, elas vão ser projetadas ali com essas deformidades que a gente já viu. Aqui, de novo, lembrando, tá? Aonde que a gente tem mais precisão? Nas regiões de média latitude, tá? Porque é onde o cone está tangenciando, é onde o cone está encostando. E aqui, na projeção cilíndrica, a gente tem as áreas próximas à linha do Equador, que é onde o cilindro está encostando. O grande ponto é vocês entenderem. A gente vai ter precisão nas áreas que tangenciam, ou seja, nas áreas que encostam com essas formas de representação. Tá? Tranquilo. Agora, para finalizar um assuntinho mais leve, a gente vai falar sobre os tipos de mapas. Tá? Começando aí pelo mais conhecido por nós também, que é o mapa político. É esse daqui, por exemplo, a gente tem a representação dos Estados Unidos e suas divisões territoriais. Tá? Então, o mapa político ele vai representar as fronteiras e os limites territoriais de países, estados, províncias, cidades e outros entes políticos. É útil, como não poderia deixar de ser, para entender a organização política de uma região. Tem ainda o mapa topográfico, que mostra as características físicas e elevações da superfície da Terra, como montanhas, vales, rios e lagos. É útil para atividades ao ar livre, planejamento de rotas e estudos geográficos. Mapa temático, esse daqui aparece bastante, tá? Ele concentra-se em um tema específico, como clima, população, uso do solo, vegetação, economia, transporte ou qualquer outro aspecto geográfico. É útil para analisar dados e padrões relacionados a um determinado tema. Por exemplo, aqui ele está mostrando a área de desemprego nos Estados Unidos, né? Então, é que nem aquele mapa que a gente viu ali das pessoas alfabetizadas no nosso país, ou então da presença das mulheres na população economicamente ativa. São mapas temáticos, porque eles trazem um tema. Mapa rodoviário apresenta a rede de estradas, rodovias, ruas e vias de transporte. É útil para navegação e planejamento de viagens. Mapa náutico elaborado para navegação marítima, exibe informações relevantes para os marinheiros, como rotas, profundidades, faróis, correntes e perigos. É essencial para a navegação segura em mares e oceanos. Tem o mapa de relevo, que lembra bastante o topográfico, né? Mas aqui a gente está falando apenas do relevo em si. Utiliza técnicas de sombreamento e cores para representar as formas tridimensionais da Terra. É útil para entender a topografia e a geomorfologia de uma determinada área. Mapa climático, né? Tá vendo aí que eu sempre trago exemplos, indica os padrões climáticos e as características meteorológicas de uma região, como temperatura, precipitação, ventos, pressão atmosférica. Como não podia deixar de ser também, ele é útil para estudar o clima e meteorologia. Mapa de uso do solo, esse daqui é um pouquinho diferentão, né? Ele mostra a distribuição e o tipo de atividades humanas em uma área, como áreas urbanas, rurais, industriais, comerciais e residenciais. É útil para o planejamento urbano e gestão do território. Tá, pessoal? A gente para por aqui e a gente volta aí para resolver as questões desse assunto de geografia. Até lá!